E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para nossa próxima entrevista ao BCC, a gente está entrevistando o Natan Proença. Ele entrou no BCC em 2014 e se formou em 2018. E hoje está fazendo mestrado e a gente vai conversar com ele um pouco. Então, bem-vindo, Natan. Pode se apresentar um pouco? Opa, obrigado, Felipe. Bom, eu sou o Natan, né? O Noronha já me falou que entrei em 14, né? É, eu quando entrei, na verdade, eu nem estava, não tinha muita certeza da escolha de computação, né? Eu estava na dúvida entre fazer computação, astronomia ou física. E eu lembro que eu escolhi computação porque eu tinha a impressão de que os outros cursos iam me restringir, né? Enquanto computação ia me dar liberdade para trabalhar em áreas diferentes, né? E aí foi por isso que eu escolhi. E, bah, me apaixonei. E aí resolvi ficar mais, né? E resolvi ficar pro mestrado e para seguir carreira acadêmica. E agora estou no mestrado desde 2018. Espero que termine logo para fazer o doutorado. Acho que é isso. Maravilha. Maravilha, então. Então, para a primeira parte da nossa entrevista, comentar um pouquinho sobre... Você foi membro do apoio, né? Você pode comentar um pouco mais sobre a sua participação como membro do apoio, o que você fez e tudo mais? Eu entrei para apoio em 2015. Eu não me lembro exatamente o contexto. Eu lembro que a gente estava numa reunião, acho que era coisa dos RCs. E aí eu queria tentar resolver alguma coisa e me falaram, fala com o Coelho. Aí a sala de reuniões do Bloco C fica do lado da sala do Coelho, né? Então eu saí, fui conversar com ele e ele me apresentou o apoio, né? E aí eu comecei a trabalhar logo ali. Acho que eu fiquei 15, 16 e 17, se eu não me engano. E deixa eu ver o que eu fiz, né? Acho que a principal coisa que eu consegui tocar foi justamente para ajudar os RDs, né? Os RCs, quer dizer, os representantes de classe, que em 2015 a Poly nos chutou lá da infraestrutura deles, porque a gente aplicava a consulta discente com a infraestrutura de lá. Tá? Então lá eles tinham aquelas máquinas enormes para leitor óptico e todas essas coisas, e a gente usava tudo deles. E aí em 2015 deu alguma politicagem lá, e aí a gente teve que fazer no IME. E aí eu migrei as coisas e trouxe para o IME. Então acho que essa foi minha, digamos assim, minha grande contribuição. E tanto essa uma coisa que eu executei, né, de migrar as coisas, quanto tocar a consulta discente, né, ajudar os RCs a participar disso nos anos seguintes, né. Então acho que essa foi a principal atividade. Aí também cuidei de outras coisas, eu buscava várias formas de ajudar, né. Aí quando variava muito de quantas pessoas tinham trabalhando, né. Então logo que eu entrei em 2015 eu tinha mais dois colegas comigo. Acho que em 16 não tinha ninguém, 17 veio a Lud trabalhar comigo. Então as coisas, depende de quanto a gente tinha, variava o quanto que a gente fazia, né? E a gente conseguiu também fazer o site novo, né? Que nem é mais novo, né? Mas foi das coisas que a gente conseguiu fazer. E acho que é isso, a gente era muito ir nas reuniões dos RCs e buscar ajudar os RCs. Acho que essa era a principal atividade que eu fazia. Porque é um negócio que eu valorizo muito, né? Eu acho que a consulta discente é um negócio que melhora muito o curso da computação. E eu acho até meio triste que, principalmente no resto, eu vejo muito no resto do IME, né? Fora do IME eu não sei falar, que as pessoas não entendem o valor. O valor não está em você avaliar os professores, o valor da consulta discente está em você estabelecer um canal de comunicação claro entre professores e alunos. Então, acho que coisas de tipo, o professor ter um aluno específico para tipo, reclamar com aquele aluno e aquele aluno reclamar para o resto da sala, e coisas desse tipo. Então, tipo, o canal de conversa que se estabelece, eu acho que é muito importante, acho que é uma das melhores coisas do curso da computação. E aí eu trabalhei bastante, fiquei muito feliz de poder trabalhar para ajudar nessa parte, fiquei muito feliz do apoio me permitir fazer isso. Legal. Essa coisa que você falou, acho que quase todos os membros que participaram de entrevistas com a gente, todo mundo sempre falou e sempre exaltou que o BCC é um curso que tem muita comunicação, que tem sempre um canal de comunicação muito aberto entre os professores e os alunos, e que é uma coisa muito próxima e que talvez no restante da USP ou até mesmo no restante do IME não é algo tão presente assim, né? Mas bacana. Você tem alguma história bacana para contar sobre quando você era membro do apoio? É bastante história, né? É... Eu acho que o mais interessante foi migrar o sistema, né? Que foi um negócio de programação mesmo, né? E aí foi engraçado porque foi uma coisa de tipo, tinha uma semana para fazer funcionar, né? Então, eu abri o GitHub das coisas lá que o pessoal tinha programado na Poly e falei, tá, eu tenho uma máquina e eu tenho um projeto no GitHub, e agora eu tenho que fazer esse projeto rodar, né? E aí, deu um trabalhão, né?
Mas eu acho que deu tudo certo, foi divertido, eu aprendi bastante coisa, mas eu consegui me resolver. O que eu passei um perrengue curioso, isso acho que até eu passei para vocês já, né? E acho que é uma história legal, que uma das coisas que o sistema faz é gerar relatórios em PDF, né? E essa parte está tudo pronto, é muito código, é bastante trabalho já feito pelo pessoal da Poly, né? E a gente pegou isso para o nosso projeto, né? Então é muito código, é difícil de você entender onde que as coisas são feitas, e aí ele vaza a memória. Então eu não sei onde exatamente, tem algum lugar de quando ele gera os PDFs que ele fica ocupando muita memória. E aí se você mandar, eu descobri isso como? Eu mandei gerar todos os relatórios e aí eu derrubei o servidor. E aí, putz, foi um saco. Acho que era uma sexta-feira à noite, 7 horas da noite, 8 horas da noite. E aí eu teve que esperar segunda-feira pra achar em que sala que dava a máquina, né? Porque a gente conectava na máquina só por SSH, né? E, e aí depois descobri o que tinha sido, não sei o que, não sei o que lá, e aquele medo da máquina cair de novo, né? Mas até é um bug que eu não descobri, tipo, eu consegui achar onde que no código que tá vazando memória, mas eu não consegui entender muito bem por quê. E aí é uma coisa que eu me prometi que um dia eu vou sentar com aquele código, vou mandar o pull request que resolve esse problema. Mas eu precisei ensinar pro Noronha e pro pessoal que recebeu o manto, né? Que tu tem que gerar pouco a pouco e de tempo, sei lá, a cada 10 que tu gera, você tem que reiniciar o servidor, né? Loucura. Mas legal, então. Agora acho que, indo talvez para a parte principal da entrevista já, perguntando mais sobre a sua vida de aluno do BCC e tal. Então, o que foi o BCC para você e também o que foi a USP para você e o que continua sendo, né, a USP? Aham. Eu vejo muito que, de uma maneira ou de outra, eu me encontrei na faculdade, né? Desde o colégio eu tinha uma coisa assim, acho que a gente a universidade atrai perfil de pessoas que gostam de estudar, né? Quem realmente não gosta nem um pouco não acaba não fazendo, não indo atrás, né? E eu até acho que deveria ter mais opções para quem não quer fazer faculdade, né? Eu acho que o Brasil é ruim nisso, mas enfim. E só que era um negócio que eu não tinha a menor ideia de o que é você estar num ambiente rodeado de pessoas que gostam muito da mesma coisa que você gosta. Então você tem toda uma infraestrutura, tanto de gente quanto de, tipo, matéria, quanto de instituição também, né? Uma infraestrutura, só que é tipo, o instituto é uma infraestrutura, né? E que é o curso e as matérias, tudo coisas bem pensadas e feitas para potencializar o teu desenvolvimento como pessoa que lida com aquela uma coisa que você gosta, né? Então, nossa, que coisa maravilhosa. E aí, quando eu fui entendendo tudo isso, eu me encontrei na faculdade, né? E isso é interessante, porque tem vários problemas, né? Não é fácil, e eu acho que isso é um lado que também é importante pontuar do que é o BCC, o que é a USP para mim, né? Tem momentos onde é muito difícil da graduação, tem momentos onde, tipo, você quer largar, e eu acho que isso é normal, acho que isso acontece com todo mundo. 4 anos é um baita comprometimento, mas uma coisa que me fez muito ficar é entender o quanto que, tipo, as coisas como um todo se potencializam. Então eu vejo, por exemplo, no final do curso, eu consegui entender um pouco o que é a coisa de você ter uma formação, e não só você estudar sozinho. No sentido de, tipo, eu estava fazendo matérias que em tese eram completamente diferentes, e eu consegui ver a relação e resolver problemas entre essas matérias no final. E era coisas que, tipo, se eu estudasse por conta, por exemplo, eu nunca ia estudar uma daquelas coisas. Então eu nunca ia ser capaz de resolver o problema como um todo, né? Então eu acho que, tipo, pensando para alguém que gosta de programação e que gosta de exatas, eu acho que o curso, o BCC, né, em computação, é uma oportunidade maravilhosa para você lidar com, tipo, um recurso montado para você aprender muita coisa, e faz uma baita diferença. E é o tipo de coisa que é ruim falar isso, mas assim, você só se toca a diferença quando você conhece. Tipo, antes de eu entrar na computação, eu não entendia o quão melhor é você ter essa infraestrutura, né? E além disso, tem um lado interessante que eu acho muito bom, é uma das coisas que eu acho mais, não sei se é moderno, bom, é um aspecto moderno do curso, mas eu não gosto porque é moderno, porque moderno por si só não é bom. É um aspecto muito bom do curso, é que ele te dá muita liberdade. Então, eu comentei que eu tinha uma visão quando eu entrei na computação, tanto que até eu comentei que eu escolhi porque eu queria que me abrisse portas, né? E o próprio curso, ele te dá muito espaço. Isso é muito bom porque eu entrei
com uma cabeça. Então eu entrei com uma cabeça de tipo, tecnologia é forma de mudar o mundo, as aplicações são importantes, então eu vou criar um aplicativo, vou criar um site, não sei o que lá. E aí quando eu sentei para fazer o curso e para estudar, eu me apaixonei completamente por uma parte que não tem nada a ver, né? Que é a parte de teoria, né? Então hoje eu estou muito longe daquelas coisas que eu queria quando eu entrei, né? E tudo bem, porque o curso me dá espaço para isso. E também é interessante porque se eu quisesse, se eu gostasse mais daquilo que eu achava que gostava quando eu entrei, eu podia ter me investido mais, né? Então você tem uma grande liberdade, esse esquema que basicamente você tem obrigatórios nos 2 primeiros anos e os 2 últimos anos você meio que faz o que quer, mais o TCC e português. Então é uma coisa, isso te dá muita, muita liberdade. Eu acho isso maravilhoso para você aproveitar. Então, acho que essa é a minha visão do que é a computação, o BCC, e a USP é o pano de fundo, né? Querendo ou não, pelo menos na minha experiência, talvez até por erro meu, a USP fica muito reduzida ao IME, né? Ao BCC. Eu aproveitei relativamente pouco do resto da universidade, eu usei um pouco CP, a gente fez remo uma época, mas as festas são muito boas, mas eu sinto que eu podia aproveitar mais coisas, né? E eu acho que o principal que a gente acaba aproveitando, querendo ou não, é do próprio instituto, né? Legal, Então acho que é bacana. isso. Você tem alguma história interessante para contar sobre alguma das matérias que você fez? Hum, Acho que tem vários, assim, acho que tem um lado de que cada matéria é uma história, né? Eu lembro muito das matérias do primeiro ano. Eu lembro que eu tive muito medo no começo da faculdade, tipo, a palavra bem é medo. Eu lembro que o pessoal, porque todo mundo é gênio até chegar aqui, né? E, nossa, acho que a prova de cálculo um, acho que eu nunca estudei tanto para uma prova quanto eu estudei para a prova de cálculo um, que era a primeira prova de todas, né? Porque eu tava com muito medo, tipo, eu fiz toda a minha lista, todas as minhas listas, né? Aí eu peguei as listas da Poli para treinar. E aí tem várias listas da Poli, porque são várias engenharias, né? Então acho que eu fiz umas 4, 5 listas, né? E, tipo, nem precisava, sabe? Mas é que eu tava com muito medo, né? E acho que tem um lado legal, uma coisa que quando eu entrei me impressionou muito, foi ter um professor russo, né? Então a gente fez cálculo 1 com o Ivan Shestakov, e aí era tipo, ele tem um sotaque, ele já mora no Brasil faz um tempão, fala português muito bem, mas já tem um sotaque. E eu lembro que isso causou uma baita impressão, né? Caramba, o cara é russo, ele veio pra cá, que da hora, não sei o que, não sei o que lá. E então tem histórias ruins também, tem professor que não tem nada a ver, que ele é. Tem muito professor frustrado, né? Acho que isso pro final frustrado tem em qualquer lugar, né? Mas eu acho que o que acontece é que quando você pega um professor ruim é que você aprende a se virar, né? Eu lembro de um professor, acho que talvez a gente tinha que apresentar o trabalho na sala dele, né? Então o jeito dele avaliar a turma era um trabalho em grupo que a gente ia apresentar. Ele escolheu o horário e a gente ia na sala dele apresentar. E aí ele também tinha um esquema para garantir que todo mundo do grupo trabalhasse, que ele sorteava na hora quem que ia apresentar. E aí era uma coisa meio tipo jogos vorazes, que tipo o grupo pode escolher alguém para tirar do sorteio, né? E aí aquela pessoa fica com 0, mas você faz isso porque a nota de quem apresentar vai ser a nota do grupo todo. Então se alguém não fez nada, você chuta a pessoa, blá blá. Então era uma dinâmica não muito legal, né? E aí o professor, bom, a gente marcou lá, né? Chegamos umas 6 horas da tarde. A gente era o grupo das 6, marcamos 6 horas para lá. No que a gente chega na frente da sala dele, o grupo das 4 ainda tá lá, porque ele se atrasou. Aí ele chegou umas 7h30, e aí apresentou pro primeiro grupo, e aí chegou a nossa vez de apresentar, né? Acho que já devia ser umas 8 horas da noite. Teve o sorteio, eu não fui sorteado, mas estava eu e os outros 3 membros do grupo e o professor na sala, né? E aí o colega estava apresentando, e aí nesse momento o professor começa a dormir. E eu fiquei furioso. Eu falei, nossa, caramba, eu vou botar o dedo na cara desse maluco, eu vou xingar, que falta de respeito. Ele se atrasou, eu vim aqui na sala dele no horário que ele escolheu e ele dormiu na sala. Ainda que tá fervendo sangue assim, no que eu vou falar um monte pro professor, eu vejo que o colega que tá apresentando pulou tipo 20 slides, muito rápido. E aí, pá, aí no que eu vi ele fazendo isso, toda aquela raiva virou segurar o riso. Aí a gente ficou quieto, né, esperando, vendo o que ia acontecer. Aí daqui a pouco o professor meio que acorda com o ronco, assim, uma coisa assim. E aí o colega perguntou, professor, tudo bem? Eu fui muito rápido, quer que eu volte? O professor, não, tá ótimo. Então,
Aquele dia foi bem interessante. E quase que eu botei tudo a perder, né? A gente foi bem no trabalho, mas assim, ver aquela coisa me deu uma raiva. Eu ia falar um monte, mas deu tudo certo, né? Que bom que eu não fui o sorteado. E acho que essa talvez seja uma das histórias mais interessantes que eu passei. Mas isso só comentando, essa é a exceção, né? A gente fica bem incomodado com a postura desse professor. Não costuma ser assim, né? A maioria dos professores são ótimos, mas a gente às vezes passa por uns perrengues, mas esse acho que é uma história engraçada. Bacana. Seguindo, você comentou, né, que tem um momento do curso que às vezes dá vontade de abandonar, dá vontade de largar tudo e tudo mais, e acho que isso é normal mesmo, todo mundo vive um momento que todo mundo ali tá exaurido, não aguenta mais fazer as coisas, ou tem um semestre que é super pesado e tudo mais. Você pode contar um pouco mais sobre algum momento de dificuldade, algum perrengue que você viveu durante a sua graduação? Eu lembro. Eu não lembro se foi por volta. Foi no meu segundo ano, não lembro se foi no começo do ano ou no final do ano. Eu tive muita vontade de largar o curso, sabe? E por frustração em geral, assim, é uma coisa de. Eu estava frustrado com os professores que eu estava tendo. Eu não via, não me parecia claro por que eu tinha que fazer aquelas matérias. Então eu não estava nem um pouco motivado de para que aquilo servia, sabe? Então eu tava apanhando, estava tendo dificuldade nas matérias para fazer coisas que tipo eu não entendia o porquê, sabe? E aí isso vai acumulando, isso vai tem um lado também que eu tenho impressão que os professores têm muito cuidado no primeiro ano, né? Isso é um negócio que eu acho que tá certo, que é para recepcionar muito bem os calouros, né? Então os professores que dão aula para os calouros são muito bem escolhidos. E aí, em geral, quando pega os professores mais comuns no segundo ano, isso dá um baque, né? E eu lembro que foi acumulando essa frustração, eu tinha umas outras coisas também que estavam me incomodando, porque nessas coisas sempre junta, né? Então você junta o problema da faculdade com o problema pessoal, com tudo quanto é problema, e aí eu lembro que eu fiquei com muita vontade de mudar. Eu quase que eu mudei para matemática, né? E, e aí, sei lá, acho que foi conversando com a minha família que, tipo, não. É, no fundo, eu me convenci de que era muito cedo, era muito precipitado tomar essa atitude e que eu tinha motivos para seguir fazendo. Então, por exemplo, uh, eu não lembro os detalhes de quando teve a mudança curricular, né? Mas eu tinha eu acho que naquele momento também eu não tinha certeza do quanto que eu poderia aproveitar mentira. Uma das coisas que me fez ficar, lembrando agora, uma das coisas que me fez ficar foi justamente porque o currículo ia ser mais livre, então eu vi que ficando na computação ia ter mais liberdade para montar o curso, né? Então eu falei, tipo, não faz sentido eu mudar para um outro curso que é parecido e eu vou ter mais restrição, se eu posso ficar na computação e fazer as matérias que eu quero desse outro curso, né? Que foi no final o que eu fiz, né? Mas eu acho que rola, assim, eu acho que não tem nunca é um perrengue, tipo, em específico, sabe? Eu acho que o que acontece muito nesse tipo de coisa é que vai juntando. Então, tipo, você se lasca numa prova, você acumula vários trabalhos, não tem aquelas semanas horríveis onde você tem que fazer, tipo, 5 trabalhos para entregar, porque você deixou tudo pra última hora, afinal você é bobão e não se organizou. E aí você fica frustrado com isso tudo. Mas eu lembro que ali meu segundo ano, eu não lembro se foi no começo o pior ou se foi no final o pior, acho que foi no final do segundo ano, foi bem complicado. Mas passou, e aí depois, até pela liberdade que o curso te dá, as coisas melhoraram bastante. E aí eu fico muito feliz de ter permanecido, não ter desistido e não ter trocado. Entendi. Eu acho que talvez uma sensação que seja meio fazer uma analogia é que, tipo, você tá subindo uma colina no segundo ano e que você tá chegando no final da colina, você tá morto de cansado, mas aí depois você chega lá, você vê que o mundo é bonito e que você consegue apreciar toda a vista. Acho que é mais ou menos assim. Eu acho que tem um lado que é importante ressaltar que e de novo, isso é uma coisa. Quando você está entrando, você não tem um entendimento de como a área da computação como um todo se relaciona e se estrutura. Você vai conseguir esse entendimento com o passar do curso. Então, tem várias matérias que você faz no começo que são super importantes e você não entende muito bem por que aquilo é muito importante. E aí, isso é um negócio que eu sinto que pesa, isso é uma coisa que, assim, eu acho que a coisa que os professores mais deveriam procurar formas de mostrar para os alunos é como que essas matérias básicas dos primeiros anos são muito importantes, né? E porque tem muito disso, assim, quando você tá subindo a colina, né, nessa analogia, você não entende o porquê que você tá subindo a colina, né? E é depois que você chegou no pico e começa a descer que você consegue ver o vale e você, nossa, caramba, quanta coisa legal, bababá, eu vou para lá, eu vou para cá, e aí que as coisas clareiam, né? E eu acho que isso é um problema em geral não só do curso, mas da coisa entre teoria e prática, né?
no sentido de, tipo, as coisas que são práticas, elas têm pouca consequência além de ser só. Então, tipo, alguma coisa que você aprende a fazer que é prático, tipo, sei lá, amarrar o cadarço, um extremo, assim, bem grande, né? A utilidade é que você amarra seu cadarço, você não vai, tipo, resolver problemas da sua vida porque você sabe amarrar o cadarço. Aí quando você pega o outro extremo, que sei lá, é cálculo, digamos assim, é altamente teórico, e tipo, cálculo não amarra teu cadarço, e cálculo tá longe de ter várias outras aplicações. Só que quando você entende bem a coisa de teoria, você consegue relacionar ele com várias e várias aplicações. E aí você consegue, tipo, lidar com. Você ganha uma nova forma de pensar, né? Mas é muito injusto que você só se toca disso depois que você já investiu o tempo, né? Então você tem que dar um pulo de fé, né? Uhum. Mas eu acho que esse é Justamente. um grande perrengue do curso como um todo, assim. E eu acho que não, eu não sei se tem muito como evitar, né? É. Mas beleza. Seguindo um pouco, né, você já comentou que você gosta muito da área da teoria, já explicou um pouco. Você consegue talvez dar mais motivos do porquê que você gosta da área de teoria? Por que você escolheu ela? Sim e não. Eu acho que tem um lado de que eu nunca vou conseguir explicar pra alguém por que que essa pessoa tem que gostar de teoria. Tem um lado de tipo, ou você gosta ou você não gosta e não tem explicação que faça diferença, sabe? E eu acho que é a mesma coisa pra qualquer outras áreas, né? Eu consigo explicar as coisas que eu acho bonito, mas tipo, é claro que outra pessoa pode falar, mas por que que você acha isso bonito? Aí eu, bom, não sei. É, eu gosto muito da forma organizada de pensar. E eu acho muito legal, assim, eu gosto muito de programar, e acho que tem um lado importante, assim, o meu caminho para a teoria passou pela maratona de programação, né? Que isso é um negócio também. Eu comecei a treinar a maratona em 2014, e foi o ano que eu entrei. Foi o primeiro ano que o Maratona USP se organizou, né? Na época, Maratonime, e os veteranos chegaram e deram aula para os bichos, e aí a gente foi eu fiz parte do primeiro time de bicho treinado por veteranos do Maratonime, né? Agora o Maratona USP. E me apaixonei pela questão de programação competitiva, de como você tinha, tipo, basta você entender e saber aplicar que você consegue avançar e entender as coisas, né? E isso fez. Eu acho até que é de longe a uma coisa que se eu tiver que falar, tipo, escolher uma coisa que eu fiz durante a graduação que mais enriqueceu minha graduação foi participar da maratona, né? E, bom, mas voltando, isso teve um impacto para me colocar na área de teoria, porque para resolver os problemas, que são problemas de alguma maneira prático, né, você tem que entender muito bem a teoria, e é legal que essas coisas conversam muito bem, porque quando você vê a aplicação, quando você resolve o problema, você entende melhor a teoria, porque você tem motivação. E aí você tem que entender, sabe? Então as coisas, tipo, ele te dá motivação e contexto para você entender as coisas, né? E eu acho que também tem um lado de que eu gosto de pensar dessa maneira, então, como eu tava falando, eu gosto de programar, e eu sinto que a matemática é muito parecido com programar. Eu até fico meio assustado, eu estranho muito que o pessoal trata como coisas muito diferentes. Então eu vejo muita gente falando, tipo, o pessoal da computação que detesta provar teorema, ou o pessoal da matemática que odeia programação. Eles acham que eu sei que Mach 122, que é a matéria de segundo semestre de computação, para muitos deles é tipo bicho-papão. E, tipo, não é para ser, que eu acho que são coisas muito parecidas. E eu acho que é parecido num aspecto de que é programar? Você quer resolver um problema, então você é completamente livre para você ter uma ideia de como você vai abordar esse problema, de como você representa esse problema, e depois de ter essa ideia, você tem que pegar e ensinar para a máquina como que ela faz. Então você tem que pegar a sua ideia e expressar ela de uma maneira específica. E aí quando você expressa ela de uma maneira específica, a máquina consegue entender e fazer o que você está mandando. Para mim, matemática é a mesma coisa. Você tem uma ideia e você quer resolver um problema e você tem a ideia do jeito que você quiser. E a diferença é que a linguagem de programação que você tem na matemática é a matemática, né? E o que essa linguagem te dá, ao invés de um programa de computador, te dá a garantia que você está certo. Então, tipo, quando você consegue escrever o seu programa na linguagem de matemática e o compilador aceita, você conseguiu, tipo, você tem certeza que a tua ideia está certa. E eu acho isso muito impressionante, tipo, muito legal como que você consegue construir as coisas uma em cima das outras de maneira dedutiva. Sabe, muito parecido com como é programar também, sabe? Tipo, que você começa resolvendo um problema pequeno, e aí você vai resolvendo um problema maior. Tudo isso eu tenho muita apreciação disso, e eu acho que grande parte de eu ter escolhido o caminho que eu tô é uma coisa bem estética, sabe? No sentido de, tipo, eu me sinto muito bem entendendo as coisas que eu preciso entender para o meu trabalho. E acho que esse é talvez o principal motivo para eu ter escolhido a área de teoria e a área de pesquisa mais, né, em especial, né? E
Acho que essa é a minha explicação. Bacana. Então, meio que seguindo o gancho aí do que você já comentou, você falou que participou dos primórdios aí do maratonismo e tudo mais, que a maratona contribuiu muito para você e que você pode comentar um pouco mais hoje do seu papel nos grupos de extensão, em particular, talvez, na maratona? Então, eu acho que tem um contexto também. Grupo de extensão é uma coisa maravilhosa, eu acho que isso tem que ser dito sempre. Eu acho que independente de quem vai participar da maratona, ou do Game Dev, ou do Hardware Livre, ou do Code Lab, são coisas muito importantes. E eu acho que tem um papel, antes de, tipo, independente de qual for o grupo, todos cumprem um papel muito importante, que é te manter engajado na faculdade. De novo, 4 anos é muito tempo, é muito tempo. E 4 anos ou mais, né? Dependendo das suas escolhas, o que for acontecendo. E aí é bom você ter tanto um grupo de pessoas que você conte para você trabalhar, quanto uma atividade relacionada que você goste, que seja seu lazer, e que te faça aproveitar mais e que te motive os seus estudos. Entendeu? Então, eu acho que tipo, os grupos de extensão como um todo têm esse papel maravilhoso de te garantir como engajado. Porque eu acho até que quando a gente fala em fazer faculdade, o termo fazer, que tipo, eu que estou fazendo, é muito importante. Porque tipo, é a gente que tem a responsabilidade de, de tornar o nosso curso um bom curso. E eu acho que os grupos de extensão nos ajudam a garantir isso. Porque eles evitam que você seja o aluno que só vai assistir a aula, faz a prova e volta para casa. Eu acho que. É claro que tipo, tem alunos que por outras escolhas têm que fazer isso, e tipo, eles não estão errados, mas eu acho que para quem tem a oportunidade de aproveitar as outras coisas além que o curso oferece, eu acho que tem que aproveitar sim, tem que bandejar, tem que ir no CP, tem que ficar o máximo de tempo possível na faculdade, né? Tipo, chega lá de manhã e vai embora à noite, que eu acho que isso te ajuda muito a potencializar o teu estudo. Mesmo que você só queira, tipo, você só quer o diploma. Eu acho que mesmo assim você tem que aproveitar esse um momento que você tem, que é o momento da graduação, né? Em particular, o grupo que eu mais me envolvi foi a maratona, né? É, hoje eu sou técnico, eu competi por 5 anos. Bom, eu competi todos os anos até 2017, né? Então, acho que 18 também. Mentira, eu já estava no mestrado quando eu competi. Então, eu competi por 5 anos, 14, 15, 16, 17, 18. E, e aí, nesse próprio processo que a gente tem na maratona, né? Isso é uma coisa que a gente foi estocando, que o próprio grupo tem que cuidar do próprio grupo, né? Então tem uma coisa de, tipo, no começo, no primeiro ano, você só é ensinado. Então os veteranos te ensinam as coisas básicas, você vai aprendendo. Só que, tipo, alguém tem que ensinar no ano seguinte, né? Então, com o passar dos tempos, você vai recebendo o manto e as responsabilidades para passar adiante, né? E aí eu acho que como eu peguei a coisa no começo, fui parte da primeira turma, eu vivenciei muito dessa parte de como a gente foi criando um processo, né? De como a gente foi desenvolvendo essa forma de passar o bastão adiante, né? E eu vivenciei, eu espero que eu tenha contribuído, eu imagino que eu contribuí, mas acho que tipo, acho que isso é difícil de dizer, né? Tipo, acho que todo mundo contribuiu e é difícil de dizer quem contribuiu como, né? E, e aí, então, tipo, foi passando por isso, e aí o que acontece é que a gente chegou numa organização, a própria. O IME tem, a USP tem times da maratona muito tempo antes do Maratonime. O que aconteceu, a ideia do Maratonime é separar o treinador do, dos, dos treinos. Então, tipo, a priori pode parecer, ué, que coisa, que ideia de maluco, né? Mas a ideia é que, assim, o treinador tem um papel, digamos, burocrático perante a SBC, que organiza a prova e tudo mais, a Association for Computer Machinery também, né, a ACM no mundo inteiro, e ele tem que organizar seletiva, então, tipo, precisei organizar coffee break sabe, todo esse tipo de coisa, organizar a prova, montar a prova. O principal trabalho é montar a seletiva, né, que é o que escolhe as equipes que vão competir. E aí a ideia é que você separe esse trabalho do trabalho de treinar. Porque, querendo ou não, o trabalho de treinar é muito mais personalizado. E quando você tem um grupo grande bastante, fica muito difícil você oferecer um acompanhamento muito bom de treinamento, né? Então, o que a gente faz é que tipo, é tentar o máximo passar para o grupo como um todo a responsabilidade de se treinar. Então, os times têm a responsabilidade de marcar hora para simular a prova, ou então um veterano ensina para quem veio depois aquela matéria que ele estudou e tudo mais. E a gente tenta fazer isso ao máximo para aproveitar todo
o conteúdo humano que a gente tem no grupo, né? As várias pessoas envolvidas e não ficar tudo só nas costas do treinador, né? E aí eu participei muito dessa parte e hoje em dia eu tô participando mais digamos, da burocracia, né? Então dessa coisa de tipo montar prova, preparar seletiva e todo esse tipo de coisa. E eu acho que tem um lado que, assim, é o que eu falei antes, é a uma escolha que eu fiz na graduação que mais fez bem para minha graduação. Por garantir engajamento, por me fazer. O lado ruim da competição é que é uma competição, então tem pessoas que não gostam. O lado bom da competição é se ela consegue te motivar a melhorar. E eu senti que isso deu muito certo para mim, eu melhorei muito, eu cresci muito por causa disso, né? Então, além disso, eu conheci meus melhores amigos da faculdade, são todos que eu conheci por causa da maratona, né? E todos não, todos, nunca é todos, né? É até injusto falar isso, mas acho que assim, a maior parte dos meus amigos foi por causa da maratona. E isso, é maravilhoso, assim, foi uma baita oportunidade que eu tive de participar desse grupo. Então, até pensando nisso tudo, eu acho que é a melhor coisa que eu fiz na graduação. E eu acho que é bem forte essa afirmação, porque eu também vi colegas que falaram isso e a gente escolheu caminhos completamente diferentes, né? Então eu escolhi a carreira acadêmica e eu também, os colegas que treinaram comigo escolheram, digamos, a carreira corporativa, coisas desse tipo. E também, para eles também foi algo muito importante. Tipo, para eles que foram pro mercado, a maratona também foi super importante. Então acho que, tipo, tem ambiente e faz muito bem para a pessoa, independente de para onde a pessoa queira ir, né? Porque é um ambiente que, tipo, te dá a sua tribo, quem você participa, as pessoas com quem você conta, e te dá a oportunidade de aprender mais sobre computação. E eu acho isso que se você está fazendo um curso de computação, eu acho que, tipo, isso tem tudo a ver, independente do que em específico você vai fazer, né? Uhum. Legal, caramba, muito bacana. Então, indo para a última parte agora da entrevista, perguntar um pouco mais sobre a sua carreira acadêmica e tudo mais. Então, como que está sendo o mestrado e como que você fez para entrar no mestrado a partir do BCC? Certo. A ideia é que tem um processo seletivo do mestrado, né? Então, você tem que ficar acompanhando os e-mails e, em geral, ter o coordenador do mestrado, né? Era o Hirata quando eu entrei, agora virou o Gold, né? E eu não sei de quanto em quanto tempo que troca, mas enfim. Bom, tem. Acho que o processo seletivo é isso, né? Tipo, você tem que ficar por dentro de qual que vai ser o processo seletivo, e aí quando acontecer, você participa, né? Quando eu participei, era um site, né? Que você vagas.ime, alguma coisa desse tipo, e aí você se inscrevia, e aí você precisava mandar, tipo, tuas notas, carta de recomendação de professor, a área que você tem interesse, carta de motivação, então tudo isso, e aí eles iam julgar se você pode ou não participar, né? O que eu acho que é importante dizer é que nesse primeiro momento você é só aceito ou não no curso. Se você quiser seguir carreira acadêmica, que por exemplo, é o meu caso, talvez você tenha interesse em conseguir uma bolsa de mestrado, né? A bolsa é uma coisa que você faz num segundo momento, né? E, e também, mas tipo, na inscrição você já avisa que você não está trabalhando, que é um pré-requisito, né? E que você tem interesse em conseguir em ter bolsa de mestrado, né? Que daí você vai receber, você é pago, você recebe uma bolsa. Acho que a da CAPES é 1.500 atualmente, a da FAPESP, se eu não me engano, é 2.000, e para você trabalhar no seu mestrado, né? Então, são processos distintos, né? Apesar deles terem a ver, né? E acho que é isso. A ideia do mestrado varia, né? Então, porque o que acontece? Quando você entra no mestrado, basicamente você vai trabalhar com algum professor, que é teu orientador, e você tem que entregar algum projeto. Essa é isso que tem que acontecer. E aí, dependendo de para qual orientador você fala e para qual aluno você fala, eles vão dizer que são papéis diferentes, né? No meu entendimento, que é o entendimento que eu ganhei do meu orientador, porque é bem natural, né? Como ele me orienta, né? Que é o Marcel Kenji. O papel do mestrado é você conseguir pela primeira vez juntar e contar uma história coerente sobre uma área de pesquisa. Então, durante a graduação, você estudou muitas coisas prontas. Então, você pega o livro lá de, sei lá, álgebra linear, e já tá tudo, tipo, montado, bem estruturado, babá, babá, tem uma unidade entre as coisas, então já tá tudo pronto. E é muito difícil você fazer o caminho contrário. Então, você pegar as coisas que o pessoal tá descobrindo agora e você entender como elas se organizam e você, tipo, relacionar ela com as outras áreas de pesquisas atuais. Então, isso é um baita de um trabalho e, tipo, isso
de uma forma ou de outra, é uma das partes mais importantes da pesquisa, né? É você entender para onde você está indo, você ganhar esse discernimento de o que é boa pesquisa e o que é pesquisa ruim, né? E eu acho que o mestrado, a minha leitura do mestrado, principalmente para quem quer fazer área acadêmica, né, é a sua primeira oportunidade de você fazer isso. E eu acho que é um lado assim, a pesquisa tem que ser algo novo, né? Mas acho que se a única coisa que você puder falar sobre o que você faz é que ela é nova, sabe, parece muito ruim, tipo, não tem nenhuma qualidade, por que você tá fazendo isso então? Sabe, tem muita coisa nova que é ruim, sabe? Então, assim, eu acho que você conseguir, tipo, criar o discernimento, conseguir, tipo, entender o porquê que você faz as coisas e aprender a argumentar é a principal oportunidade. É a principal tarefa do mestrado, porque depois, quando você for na carreira acadêmica, você vai ter que usar isso o tempo todo. Que você vai ter que escolher o que você pesquisa. Você tem muita liberdade para trabalhar, né? E para você poder saber escolher, você tem que saber diferenciar, né? Julgar, isso aqui tá muito ruim. Por que isso aqui tá muito ruim? Por causa disso, disso e disso. Então tá, eu vou largar essa pergunta que eu tô trabalhando, ou eu vou tentar resolver essas questões que eu achei ruim e mudar para melhorar, né? Como que eu abordo isso? Então essa é a minha leitura de o que é um mestrado, né? E aí, além disso, tem outras coisas que vão juntas que você precisa fazer. Então, por exemplo, você tem ter uma quantidade mínima de matérias para acompanhar, né? Então, você tem que assistir 6 matérias e meia, acho que 5 matérias e meia. E aí é engraçado porque pela conta do crédito é meia matéria mesmo, né? Então, às vezes isso. Às vezes o pessoal tem que fazer 6, mas tem como você conseguir meia matéria. É só, tipo, depende de publicação, ou então matéria sobre docência dão metade dos créditos, mas enfim. Então você tem que fazer 5 matérias e meia, e aí você tem que fazer uma obrigatória do grupo de teoria e uma matéria obrigatória do grupo de sistemas. E as outras você tem total liberdade para escolher o que você faz, né? Então é isso, assim, acho que tem uma diferença que é a matéria PAI, que PAI é o Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino. Então é uma oportunidade que é dada para o pessoal da pós de dar aula para o pessoal da graduação. E para você poder dar algumas aulas, para já aprendendo como funciona, você antes tem que ter feito uma etapa preparatória. E aí tem 2 etapas preparatórias que você faz. Uma é um ciclo de palestras e uma outra é uma matéria. E aí essa matéria, até como tem uma carga horária menor, conta como meio crédito e você tem que fazer ela para depois poder ser monitor, né? E acho que essa é uma matéria diferente. E é isso, as matérias de sistema e de teoria são relativamente fáceis de você entender quais que são de cada tipo, né? Ainda mais se você fez a graduação já. E elas meio que te obrigam a você, tipo, ter algum contato com meio que tudo, né? Porque a ideia é que, tipo, a crença de que a computação ainda assim é uma área como um todo que se relaciona, né? Então, acho que essa é a estrutura principal do mestrado. No meio do mestrado, você tem que apresentar o projeto que você bolou, que o nome disso é fazer uma qualificação. Então, você vai ter uma banca, que são 3 professores, normalmente um deles é o seu orientador, e aí essa banca vai dizer se o teu projeto tá bom. Olha, parabéns, você conseguiu organizar suas ideias de um jeito coerente, e eu acho que sua pesquisa vale a pena ser feita e vai dar frutos, ou eles vão falar, não tá bom, você precisa resolver, melhor isso aqui, melhor aquilo lá, não sei o que, não sei o que lá. E então essa é a qualificação, e depois disso você tem que entregar o trabalho no final, né? E aí você faz a sua defesa, né? Que você defende a tese ou a dissertação, né? Eu nunca sei qual é qual, porque parece que cada país chama de um nome, né? Então, acho que tem os lugares do mundo que chamam tese de mestrado e dissertação de doutorado, e tem outros que invertem. Mas, enfim, você tem que entregar um texto no final e, e defender a sua pesquisa como um todo, né? Então, acho que é isso. Essa que é a estrutura do mestrado. Legal. Para finalizar aqui agora, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que tem um lado interessante de por que... Eu acho que... Por que alguém escolhe fazer carreira acadêmica, né? Eu acho que tem um lado de... principalmente na área da computação, onde o mercado é muito competitivo, né? A escolha não é financeira. Então a motivação para você escolher uma carreira acadêmica não vai ser financeira, né? E eu acho que tem muito lado assim, são coisas além do trabalho que você valoriza. E eu acho que isso acaba sendo meio natural. Então
Eu acho que dar aula é um negócio que enriquece muito, é algo que eu gostaria de fazer. Eu acho que pesquisa também é um negócio que eu acho sensacional. Eu acho maravilhoso que a pesquisa me dá uma oportunidade de contribuir para algo além de mim, sabe? Então eu estou construindo, botando o meu tijolinho na construção do conhecimento humano, sabe? E isso é um negócio que eu acho que me dá muito valor e eu acho que tem um valor quase filosófico, tipo, além da, tipo, muito, muitas pessoas, ao meu ver, são muito infelizes por não terem coisas além delas mesmas que elas constroem. Então, uma coisa assim, se você busca apenas as coisas que te dão felicidade agora, que te dão conforto agora, você não tem coisas além disso, corre muito risco de ter uma coisa vazia, de tipo, eu tenho tudo e não sou feliz, sabe? E eu acho que uma forma que você tem de evitar esse problema é você buscar coisas que você acredita e você construir coisas que vão além de você. Então, tipo, fé em geral, acho que é um negócio que ajuda muito nisso. Então, tipo, tem várias pessoas que encontram isso na religião. E eu acho que de uma maneira não muito diferente, a ciência e a pesquisa acadêmica funciona de maneira parecida, né? Eu até acho curioso que um dos livros mais interessantes que eu li e que mais me fez pensar sobre a carreira acadêmica foi sobre um padre de 1900 contando de por que que ele escolheu ser padre, né? E a motivação é a mesma que eu tenho para trabalhar, né? Que vai nessa linha de você quer trabalhar em algo além. E além disso, eu acredito, e isso é importante, eu acredito que vai ser eu vou ter oportunidade de ter um mínimo de, digamos, dignidade no sentido de, tipo, eu consigo ter sustento e ter uma vida boa, né? Mesmo que isso dê trabalho, eu acho que não existe uma carreira onde não vai dar trabalho. E eu acho que com essa dignidade e fazendo umas coisas e fazendo algo que eu goste, eu acho que é um caminho que eu vou conseguir aproveitar muito minha vida. Então acho que é mais ou menos, tipo, esses são os motivos que eu entendo pelo qual alguém pode seguir carreira acadêmica. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Legal, bacana. Então, para finalizar, algum conselho seu que você queira dar para a galera aí? É, eu acho que um conselho, acho que a coisa mais importante que a gente tem que ter é ter humildade. E eu acho que você tem que ter uma noção, tipo, você é burro. Aceita, assim, sabe? Eu acho que é. Eu acho que assim, você tem que ter essa certeza de que você é burro, independente de quem você seja, porque é ela que te dá a oportunidade de aprender. Então eu vejo que assim, desde que eu entrei na faculdade, a minha ignorância ficou muito evidente para mim, porque eu vi tudo aquilo que eu não conhecia. Então, eu lidar com essa minha ignorância e aprender o quanto que eu posso crescer a partir dela é algo que me fez crescer muito e é algo que eu quero continuar fazendo. E eu acho que isso te bota uma coisa de humildade que é muito importante. E aí eu acho que essa ideia de, tipo, uma forma que eu acho bacana de resumir, tipo, aceita, você é burro. Independente de quem você seja, sabe, de com quem que eu tô falando, você é burro. E, tipo, eu sou burro, todo mundo é burro, tá tudo bem. E vamos trabalhar em cima disso, e vamos crescer, vamos melhorar. Eu acho que é isso, uma forma em geral, procure formas de ver e de levar a sua vida que te façam bem. Eu acho que, tipo, você ser reflexivo sobre você mesmo ajuda muito a você a lidar com a vida como um todo. Legal, muito bacana, muito bacana mesmo. Então, foi isso. Obrigado, Nathan. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Noronha. Muito obrigado pelo trabalho e no apoio, viu? Obrigado, hein? Tchau, tchau.